Olá, boa tarde a todos, a paz do Senhor Jesus Cristo, para todos os irmãos e irmãs que nos ouçam nesta tarde, que Deus te abençoe, te guarde, venha te livrar de todo mal, em nome de Jesus, que a paz do Senhor venha reinar sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, em nome de Jesus. Hoje eu quero trazer o testemunho da nossa inscrita do canal, nossa irmã Betânia, a qual nos mandou, confiando, o áudio. Eu estarei soltando a primeira parte hoje e ela ficou de mandar a outra parte depois. Inscreva no canal, ative todas as notificações, deixe seu like, que é muito importante. Estaremos orando e clamando sobre a tua vida, em nome de Jesus. Acompanhe conosco. A paz do Senhor Jesus. Quero desejar a todos do canal um ótimo final de ano. Desejo a todos muita paz e felicidade. Eu me chamo Betânia, moro no estado de Minas Gerais. Não vou falar a cidade porque não quero falar a cidade, senão vou ficar, Não quero. Mas eu quero aqui relatar um testemunho de tudo que o Senhor Jesus, pela sua misericórdia, já fez sobre a minha vida. Aquilo que Ele realizou em meu favor. Eu, quando nasci, era uma criança muito doente, muito enferma. E meus pais não tinham condições para fazer um tratamento mais sério. Então eu tinha entre 1 ano e meio, 2 anos, nem 2 anos completos eu tinha muito menos de 2 anos, não lembro. Eu estou contando testemunho daquilo que a minha mãe me contou. Agora, dá para frente, o que eu me lembrar, eu vou falar. Eu agora estou relatando aquilo que minha mãe me contou. Eu adoeci, fiquei muito doente, onde meu corpo, como criancinha, pequenininha, não esquentava, estava muito gelado, sempre gelado. Eu não dormia direito, só cochilava e acordava gritando. E não tinha paz, eu não tinha paz. Minha mãe dizia que... Por que eu falo minha mãe dizia? Porque minha mãe já partiu, minha mãe já não está mais entre nós. Então ela dizia que para cuidar de mim, ela não sabia, ela não tinha dinheiro, não sabia o que fazer. Então minha mãe, ela foi aconselhada a procurar o Centro Espírita de Allan Kardec. E ela foi até lá comigo nos braços, ainda pequenininha. E chegando ali, ela chegou em desespero. E pediram que ela colocasse meu corpo sobre uma mesa forrada de toalha branca, tudo branquinho ali. E ali, então, deu-se início a uma sessão espírita, onde ali falaram para ela que eu tinha um grave problema. Falaram com a minha mãe que no meu corpo estava incorporado um primo meu que havia sofrido, a minha tia tinha sofrido um aborto no 6º mês de gestação e que essa criança foi enterrada sem roupa. Essa criança tinha sido sepultada sem batismo, como diz a Igreja Católica. E então a minha mãe ficou perguntando para eles o que tinha que fazer, porque eles diziam que essa criança, esse ser, estava incorporado em mim. Eu não sei se está dando para vocês entenderem o que eu estou dizendo. Mas aí a minha mãe, sem saber o que fazer, perguntando para eles o que fazer para me ajudar, eles disseram para minha mãe que teriam que me batizar ali naquele momento, porque aquela criança queria batismo. Então a minha mãe, na sua ignorância espiritual, ela também não tinha sabedoria espiritual. Minha mãe era muito idólatra de santos. E eu não vou falar o nome dos santos, para não quero ofender ninguém, porque a gente tem que contar a nossa história, não contar
né? Falar que fulano, ciclano, beltrano fez isso, fez aquilo, não, longe de mim. E então eu fui batizada naquele lugar. E quando ali eu fui batizada, minha mãe conta que eu acordei, eu comecei a gritar e chorar. E o meu corpo começou a esquentar, voltando ao normal. Só que a minha mãe teve que prometer para eles. Eu fui entregue naquele momento a um espírito chamado Pai Bezerra de Menezes, naquele centro, naquele lugar ali. Então, ele fez a minha mãe prometer que colocaria na encruzilhada, uma encruzilhada, encontrasse uma encruzilhada e colocasse ali um enxoval de bebê e colocasse velas. E eu não sei outras coisas lá que pediram. E eu sei que ela nunca fez isso, ela nunca cumpriu com esse tipo de coisa que eles pediram, com esse negócio que eles falaram que ela tinha que fazer, ela nunca fez. E aí ela me levou para casa e ela falou que eu comecei a voltar ao normal e a minha vida ficou normal, estava uma criança né, brincando, voltando a rir, voltando a alimentar, o corpo já estava quentinho, tudo. Então ela pensou, deu certo. Só que o tempo foi passando e ela nunca colocou esse enxoval na encruzilhada e nunca acendeu essas velas. E quando eu fui batizada ali no centro espírita, pensem bem, o batismo não foi eu que fui batizada, mas sim aquela criança que estava incorporada em mim. Aquele feto de 6 que tinha sido, né, que nasceu antes do tempo, por um aborto espontâneo. Aquele feto foi batizado no meu corpo. Eu quero frisar bem, não fui eu que fui batizada, mas sim a criança que estava incorporada em mim. Eu, uma criança de menos de 2 anos. E a minha mãe conta que a partir dali tudo foi, como é que eu posso dizer, tudo foi diferente, porque eu comecei a me tornar uma criança muito, muito, mas muito cheia de dar trabalho para ela, cheia de problemas. Cheia de problemas mesmo, problemas. Criança que não dormia direito. Passei a ser uma criança rebelde, uma criança que não obedecia mais ninguém. Quando obedecia, tinha que ser na base da pancada, na surra. Apanhava muito para que eu pudesse poder obedecer minha mãe. Para vocês terem uma ideia, eu fui uma criança tão rebelde que com quase 5 anos de idade, 4 anos e meio, 5 anos, nasceu meu irmão. E na casa só tinha eu e minha irmã. Meu pai dava muito carinho para nós. E quando meu irmão nasceu, meu pai começou a dar carinho somente para esse meu irmão e nos deixou de lado. E eu me sentia muito assim, jogada de lado. E eu jurei vingança. Eu falei, não, eu vou ter que me vingar. Esse menino veio para poder tirar o que eu tinha, o amor do meu pai. Mas não era isso. Isso era o inimigo colocando na minha mente. Então eu peguei uma pasta de trim, que os homens usavam antigamente, as mulheres, para passar no cabelo, para prelhar o cabelo, para alisar o cabelo, para maciar, pentear melhor. E me sentei na barriga do meu irmãozinho, com 6 meses de idade. Eu sentei na barriga dele. E ali então eu tentei matar meu irmão. Eu tentei matar o meu irmão, ele com apenas 6 meses de idade. E eu coloquei trim no nariz, na boca, nos ouvidos dele, e eu fui espremendo. E o meu pai estava na sala com um dos seus amigos e ele ouviu o meu irmão fazendo assim, ó, aquela coisa de bebê, né? E aí meu pai correu em auxílio do meu irmão. E quando meu pai chegou lá, me arrancou de cima do meu irmão, me jogou longe
e já me levou para poder, já me levou às pressas, já levou ele às pressas para o hospital e me deixou em casa, mas quando ele chegou do hospital, ele me deu uma surra tão terrível. A surra que meu pai me deu foi tão grande, que eu cheguei a desmaiar. Eu fiquei toda marcada e as pessoas diziam para meu pai: olha, se eu fosse o senhor, eu escondia essa menina, porque se eles verem o quanto essa menina está machucada, toda cortada, cheia de mancha, o senhor vai preso. Então minha mãe me escondeu por muitos dias. Fiquei escondida, não saía para fora. Quando perguntavam por mim, minha mãe dizia que eu estava doente. Essa foi a minha vida, meus irmãos. Essa foi a vida da Betânia. Quando cheguei à fase de escola, né? Fui muito rebelde, bati muito nos meus coleguinhas na escola, judiava muito deles, rebatia bastante neles. E minha mãe sempre era chamada na escola. Aos 10 anos de idade, eu tive minha primeira visão com a pombagira, que apareceu para mim muito bonita, muito bonita. Uma mulher morena clara, do cabelo preto, bem grande, um corpo muito bonito. E eu, então, olhei para ela, mas não tive coragem de conversar com ela. Pela primeira vez que ela me apareceu, eu não tive coragem de conversar com ela. Quero também frisar aqui que minha mãe sempre estava no centro de um bando, outra hora no centro espírita, jogando cartas, jogando búzios, essas coisas, pedindo orientação espiritual, porque meu pai era um homem assim muito mulherengo. Meu pai não se contentava apenas com uma mulher, meu pai queria sempre ter 2, 3, 4 mulheres, até mesmo ao mesmo tempo. E isso acarretava uma maldição muito grande na família, né? Os irmãos que conhecem a Deus, os irmãos sabem disso, que Deus não se agrada da poligamia. E meu pai não tinha somente uma mulher, meu pai tinha várias mulheres, muitas mulheres. E eu cresci assim, nessa vida, cresci assim, essa criança rebelde, dando trabalho. Foi quando nos mudamos dali para um outro lugar, e naquele lugar, esse meu irmão que eu tentei matar, já estava com quase 2 anos. Eu já estava com quase 7. Eu tinha uns 6 anos, mais ou menos. E novamente, eu ouvi a voz do inimigo falando no meu coração: mata ele. Se você fizer isso, teu pai vai te amar demais, vai te dar muito carinho. O carinho do seu pai vai ser só seu. Então eu chamei um dos meus tios, que era da mesma idade que eu, já morreu também. E o meu outro tio, era eu e meus 2 tios, 2 irmãos da minha mãe. E esse outro que estava conosco, ele era bem mais novo que eu, e o outro era da minha idade. Então eu fui lá, fiz uma sepultura e joguei meu irmão lá dentro. Joguei meu irmão dentro da sepultura. E eu peguei uma sacolinha de plástico e coloquei no rosto dele, e eu falei assim, eu pensei assim: a sacola, eu vou dar só um susto nele. A terra não vai bater no rosto dele, então ele não vai morrer. Isso aqui é só para dar um susto. Mas Deus que nós servimos, ele sabia que se isso tivesse se concretizado, eu não conseguiria mais viver depois de adulta pensando em como eu teria tido capacidade de matar meu próprio irmão. Então, o Senhor Jesus, que tudo sabe, que tudo vê, ele permitiu que meu pai chegasse antes que fosse consumado a morte do meu irmão. Meu pai tinha uma Kombi e quando ele vinha, chegava em casa, meu pai, ele
já chegava buzinando. Então, meu irmãozinho, ele ia correndo, né, para encontrar com meu pai. E nesse momento, dessa tarde, meu irmão não apareceu. Aí meu pai já ficou desconfiado. Já desconfiou que eu tinha uma coisa a ver com isso. E correu para buscar meu irmão, para procurar meu irmão. E se meu pai não tivesse chegado, meu irmão não estaria vivo, meu irmão teria morrido. Irmãos, eu não vou poder dar continuidade porque está passando um carro aqui na porta e o barulho é muito grande. Eu vou voltar no próximo vídeo.